paz do Senhor Jesus esteja em teu coração. Neste vídeo nós teremos um rápido estudo sobre a chamada. Baseado na chamada do profeta Isaías, nós vamos identificar os 5 passos da chamada de Deus na vida daquele que Ele escolhe. Não se esqueça de deixar o teu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. Vamos para o vídeo. Eu vou citar aqui Isaías capítulo 6, quando fala da chamada do profeta Isaías. Até tem uma mensagem que eu ministro sobre chamada, e eu uso como base, texto base, Isaías capítulo 6. Porque aqui Deus mostra os 5 passos de uma chamada. Para chamar o profeta Isaías, Deus dá o primeiro passo. Primeiro passo, Deus manifesta a sua glória. Segundo passo, agora é a hora do homem dar seu passo. Deus dá o passo dele, nós damos o nosso. Segundo passo, Isaías se humilha diante do Senhor, reconhecendo que é pecador, nação pecadora, e se humilha diante da glória de Deus. Terceiro passo, Deus que dá. Deus o purifica, ok? E tem agora a chamada. Deus o purifica e pergunta: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Aí vem agora o quarto passo, que é a vez do profeta Isaías. Disposição em servir a Deus. Eis-me aqui, envia-me a mim. Quinto passo, Deus que dá. Chega a hora de enviar. Aí Deus manda a profetizar para Israel e depois para as demais nações. Esses 5 passos, você observa que está na vida de cada um. Claro que não é igual o Isaías, que viu a glória de Deus. Só que nós também vemos a glória de Deus hoje. Na salvação de uma alma, na transformação de uma vida, na nossa própria vida, né? Nos fez o Senhor. Então, antes de chamar uma pessoa para fazer a obra, a pessoa começa a ter as experiências com Deus. Deus manifesta assim a sua glória para aquela pessoa. Ela começa a conhecer o poder de Deus. Então é o primeiro passo. O segundo passo, a pessoa, conforme vai vendo a glória e o poder de Deus, seus feitos maravilhosos, ela se humilha diante do Senhor. O terceiro passo, observa que Deus a purifica, né? A pessoa aceita Jesus e começa o processo de purificação. Mas para aceitar Jesus, ela tem que reconhecer quem é Cristo. E observa, depois que ela está em Cristo, se ela já está sendo purificada, é o mesmo passo. Ela vê a glória de Deus, ela sempre se humilha, o Senhor a purifica, aí o Senhor faz a pergunta. E o que me chama a atenção é que aqui no contexto não mostra ninguém mais com Isaías. Só está Isaías tendo aquela visão. Aí Deus faz a pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Mas quantos tinham vendo a visão? Só Isaías. Ou seja, a chamada era para ele. Mas por que Deus faz a pergunta? Para que o profeta pudesse interagir com ele em disposição de vontade, em querer servir ao Senhor. Na hora Isaías falou: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Estava impactado com a glória de Deus. Ele estava impactado com o perdão de Deus, com a sua purificação. Ele não poderia perder aquela oportunidade. Irmão, servir a Deus é privilégio. Não perca essa oportunidade em nome de Jesus. O Senhor diz assim, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas que precisamos nos serão acrescentados. Temos que trabalhar, estudar, investir, planejar, porque a Bíblia diz, enquanto estamos aqui, né? O Senhor fala assim: negociar até que eu venha. Sim, agora, tendo em primeiro lugar na nossa vida as questões espirituais, porque tudo aqui nessa terra ficará. E muitas vezes o diabo está usando as coisas materiais para nos afastar de Deus. Precisamos ter as coisas materiais, sim, mas em primeiro lugar a Deus. Temos que ter o tempo para Ele, vida de oração, de consagração, palavra do Senhor. Cumprir a chamada, ter paixão pela essa chamada, meu irmão, minha irmã. Cumpra a chamada de Deus. Se Deus chamou para pregar, pregue. Não fique colocando as coisas deste mundo, preenchendo o tempo para dizer assim: eu não tenho tempo. Tem. Deus te dá o tempo necessário para você cuidar da tua família, para você trabalhar, sim, e para você exercer a tua chamada. Louvar seja o nome do Senhor. Seja qual for a tua chamada, exerça ela com excelência. Faça o teu melhor, porque terá resultado eterno. Nós teremos galardões. O apóstolo Paulo diz que a nossa obra não é vã no Senhor, haverá recompensa. Mesmo que nós não mereçamos, haverá recompensa. Faça porque Deus merece. Faz de coração em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Todos nós temos essa chamada.
temos uma chamada dada pelo Senhor. E aqui está o passo a passo dessa chamada. Outro detalhe, alguns dizem assim, por que a chamada de Isaías não está no capítulo 1? Alguns interpretam que Isaías começa a profetizar e no capítulo 6 ele tem essa experiência com Deus tempo depois, Deus se manifesta a ele, né? Alguns até chegam até a dizer que ele estava profetizando contra as nações a partir do capítulo 1 em diante, corrigindo. De repente, Deus se manifesta para ele e fala, opa, eu sou um homem de lábios impuros. Irmão, parou. Tem uma interpretação totalmente coerente. Não é porque está lá na frente que significa que Deus só o chamou agora. Não. Capítulo 6 é descrito a sua chamada. É assim, ó. Não sabemos exatamente o porquê está no capítulo 6, está na frente. Mas algumas possibilidades de interpretação com coerência. Ou nos seus escritos aqui, certo? Lembrando que são em várias folhas de papiro, vamos dizer assim, né? Rolos de papiro que foram ser escrito. Foi ser escrito de uma forma aleatória, né? Pelo profeta Isaías, depois feito o ajuntamento, a compilação. Na compilação, colocaram a chamada aqui, mais para frente do capítulo 6. Porque não importa a ordem cronológica, o que importa são as mensagens contidas no livro. Ou Deus começa ao profeta Isaías. Deus tem toda essa passagem aqui. Mostra sua glória, ele se humilha, Deus purifica, né? Deus o chama, ele tem a disposição e Deus envia. Quando Deus envia, aí ele começa a profetizar. Nós podemos ver lá no capítulo 1, por exemplo, as profecias dele. Ok? Que ele fala que começou a profetizar aqui, ó. Capítulo 1, versículo 1. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias, reis de Judá. Mas observa que toda essa visão que ele teve, essas profecias, foi depois da sua chamada. Então que dá para entender que ele começa a profetizar e relatar. Profetizar e relatar. Num determinado tempo, Deus o inspira. Descreva aí como foi a sua chamada. Aí ele descreve a sua chamada. É a mesma coisa, eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou aqui ensinando vocês. Estou ministrando a palavra, ensinando. De repente eu toco no coração para contar o testemunho de como Deus me chamou. Aí eu posso contar agora, mas observa que eu já ministrei ela para vocês faz tempo. Já faz um tempo já. E só agora que eu contei para vocês como Deus me chamou lá atrás. Está fora de ordem cronológica, não está? Mas o que importa é a mensagem. É revelado aqui como Isaías foi chamado. Então, independente do capítulo 6 ou 1, é o seguinte, Deus chama o profeta, e do capítulo 1 ao 66, todas as mensagens são inspiradas por Deus, né? Através do profeta Isaías.